E quem é que a gente culpa? Professor, muita gente, as companhias, a Enel, eles falam muito em coisas inesperadas do meio ambiente. Ah, porque o vento foi o maior que nós já vimos. Ah, porque isso foi o maior. E a gente aqui, com a colaboração do senhor, inclusive, está sempre falando que, olha, isso aí vai ser mais frequente. Então, eu quero entender genuinamente se a gente está em tempo, em 2025, de ficar dizendo, realmente, foi além do que a gente imaginava, foi além do que a gente imaginava. Mas não estamos há um tempão falando que isso vai ser cada vez mais comum? Bem-vindo, professor Pedro Cortes. Bom dia a todos. Olha, realmente, a gente já tem avisado isso há um bom tempo de que as coisas vão piorar, né? Então, falta um planejamento estratégico por parte do setor público, falta de planejamento estratégico por parte da Enel e soluções que foram prometidas. Lembra que há 2 anos nós tivemos um evento muito... parecido, né? Parecido, mas que durou apenas um dia. Acho que foi uma sexta-feira. Durou apenas um dia e causou o caos na cidade durante muito tempo, né? Bairros ficaram sem energia durante mais de uma semana. Veja, e no ano passado nós tivemos um evento parecido, em menor intensidade, e este ano, mais ou menos sempre na mesma época, né? Chega assim, final de novembro, começo de dezembro, tem acontecido. Isso não é falta, isso é falta de previsão. Não dá para chegar e falar assim, olha, foi culpa do clima, foi culpa do meio ambiente, isso é falta de previsão. Porque lembra, há 2 anos começava a se falar, não, precisamos enterrar a fiação, pelo menos em áreas mais críticas, para evitar esse tipo de problema. Alguma coisa foi feita? Não. Pois é, algo foi feito? A gente aprendeu, com a ajuda do senhor e dos técnicos, que é muito caro, precisa de planejamento e tudo mais. Mas a gente saiu do lugar desde então? Então, mas veja, o que a gente entende por muito caro? Quanto custa você deixar milhões de pessoas sem energia durante vários dias? As pessoas, os comércios perdendo itens nas geladeiras, no freezer, né? Por falta de energia elétrica. Imagina a pessoa que tem que manter um medicamento dentro da geladeira, tem que manter em temperatura baixa. Por exemplo, postos de saúde que tem que manter vacinas em condições adequadas. Claro, eles têm um sistema, muitas vezes eles têm um sistema de no break, mas que segura apenas algumas horas, você não vai segurar dias, né? Então, essa é uma falta de planejamento e veja que há 2 anos vários políticos falaram, não, nós vamos criar um sistema para que a Enel faça o ressarcimento de todos esses prejuízos. Ao que me consta, nada foi feito. Sabe? Acho que é difícil encontrar alguma pessoa, algum comércio que tenha sido ressarcido pela Enel em função do que aconteceu, por exemplo, há 2 anos ou há 1 ano. Então, ou pelo menos que seja feito de maneira mais rápida. Exatamente. Porque para quem vive do comércio, 1 minuto, 10 minutos, ou para quem tem um produto, sei lá, você tem 1 quilo de frango congelado no freezer, que você comprou pensando, bom, isso aqui vai dar para a semana inteira. É porque como a gente vive muitas vezes uma realidade... quando você vive com mais de um salário mínimo, a sua realidade é completamente diferente de quem vive de programa social, de quem vive com orçamento baixo. Ô, gente, você compra para jantar. Aí, quando você tem um dinheirinho a mais, você pensa assim, deixa eu comprar um pouco mais e congelar. Essas pessoas que perdem tudo... às vezes não tem nem conhecimento de como é que você entra para conseguir um estorno, um ressarcimento, professor, e ficam silenciadas. Um outro problema que falta aí, por exemplo, por parte da prefeitura, uma orientação para as pessoas em relação às árvores que são tomadas como as grandes responsáveis, quando na verdade muitas vezes elas são vítimas de uma má gestão. Muitas vezes a gente vê árvores que caíram porque na calçada, o entorno delas estava fortemente impermeabilizado, não tem espaço para a raiz crescer. Quando chega um vento forte, elas caem. Então, não há esse tipo de inspeção e também não há esse tipo de orientação para evitar que isso aconteça, né? As pessoas às vezes estão reformando o seu imóvel, reformando a calçada e sufocam ali a base de uma árvore e isso vai dar problema nos anos subsequentes. Então, há várias atitudes que devem ser tomadas, que podiam ser tomadas, mas não são. Esse negócio de enterramento dos cabos é típico, assim, fica um empurra. Quem que vai pagar a conta? É a concessionária, é a prefeitura, tal. No final, a gente sabe quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta somos nós, ou pelo IPTU ou na tarifa de energia elétrica. Mas isso, independente da gente pagar a conta, né, em algum momento, isso não está sendo feito. E cada vez mais a situação tende a se agravar. Se antes esses eventos duravam um dia, nós tivemos chuvas torrenciais na segunda e na terça,
os ventos começaram na terça-noite, quarta e quinta, quer dizer, quase uma semana inteira, né? Foram 4 a 5 dias de eventos climáticos intensos que castigaram toda a população. E o que está sendo feito, né? Esse problema da Enel aconteceu, ela é responsável por parte da transmissão, né, do fornecimento de energia no Chile. Isso aconteceu, acho que foi no ano passado, no Chile, ou no ano retrasado, um evento parecido, causado por ventos fortes, e ela demonstrou falta de capacidade de atendimento no local. Inclusive, eles chamaram técnicos de outras empresas, inclusive do sul do Brasil, para ajudar no restabelecimento de energia em locais que ficaram mais de uma semana sem energia. Então, assim, a empresa demonstra que não tem capacidade de atendimento, não tem investido o necessário para restabelecimento rápido disso. É um evento climático intenso? Mas não dá para dizer que foi uma coisa inusitada, porque isso está sendo prognosticado já há um bom tempo. Não é um evento que ocorre assim, olha, a cada 20, 30 anos. Não, todo ano está ocorrendo. Então não dá para dizer que é uma coisa inusitada. Pois é, nós estamos aqui acompanhando isso dia após dia, sem contar Rio Grande do Sul, semana sim, semana não, tem um ciclone, o sul do país, um ciclone extratropical. A diferença é que a gente está vendo um local com muita gente acumulada em muitos milhares de prédios, milhões de pessoas, e que aí você tem esse mesmo problema do sul do país também multiplicado aos milhares pelo tamanho aqui da cidade de São Paulo. Porque aqui em São Paulo são 12 milhões de habitantes. Então, você imagina o potencial de aumento desse problema quando você tem esse evento ocorrendo numa região, na região metropolitana. E isso nós não estamos considerando os municípios vizinhos que também foram afetados, né? Então, tá aí, ó, não dá para dizer que foi uma coisa inesperada, uma coisa... o inexplicável aconteceu.